Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre comunicação social como motor de estratégias para o desenvolvimento regional. Para tratar desse assunto, nós vamos conversar hoje com a Gisele Stefano, que é superintendente executiva da Rádio e TV Bandeirantes, marcando história como a primeira mulher a liderar áreas de estratégicas como vendas, BI, merchandising e integração de marcas. Ela tem 26 anos de experiência na gestão organizacional e destaca-se pela liderança colaborativa e visão inovadora. Após uma passagem transformadora pela TV Band Vale, liderando mudanças estruturais e estratégicas, assumiu o desafio nacional do Grupo Bandeirantes. Diretora da AESP e conselheira ativa, Gisele integra iniciativas como Gift e grupos de network renomados, consolidando-se como referência feminina na transformação do mercado de comunicação. Gisele, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso canal de podcast, O Marqueteiro. Muito obrigada pelo convite, eu que fico honrada e obrigada mesmo, uma honra participar com vocês aqui. E um tema, né, Gisele, que tem muito a ver com a sua história, né, comunicação social, né, pelos veículos de comunicação que você passou, e nós, muitas vezes, eu fiz questão de tratar desse assunto, porque a comunicação social, ela está presente no nosso dia a dia, e às vezes nós não percebemos, falamos muito de comunicação, estratégia de comunicação, propaganda, publicidade de grandes marcas, mas a comunicação social como um agente de transformação, de modificação, de cultura, né, de fortalecimento de uma cultura regional, ela é extremamente importante, né? Com certeza. A minha dissertação de mestrado, na oportunidade, sei lá, acho que uns 5 anos atrás, eu falei muito sobre o desenvolvimento de uma região a partir das chegadas das televisões, né? Antes, quando a gente só tinha um sinal nacional, você via o comercial do Carrefour, o comercial do Pão de Açúcar, e dificilmente você tinha acesso ao empresário regional, né? Hoje em dia, um supermercado regionalizado, por exemplo, você pega qualquer região do país, ele tem a possibilidade de colocar a sua propaganda lado a lado de uma marca nacional. Isso, num ponto de vista de regionalização, você fortalece a economia da região, você traz possibilidades de um empresário estar também numa mídia de comunicação de massa, que é a televisão, porque quando a gente tinha alguns anos atrás, né, só o sinal nacional, isso era inviável. E cada vez mais as marcas buscam o sotaque regional. Estar presente na região de uma forma diferenciada faz todo sentido para as marcas, né? Então, tem muita marca que faz uma mídia nacional, compra mídia na Band ou nas outras emissoras, uma mídia nacional, mas eu tenho necessidade, por exemplo, do mercado de Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. Alguns mercados, ela faz uma mídia extra regionalizada, com comunicadores locais, com merchandising local, com a rádio local, para que ela tenha o sotaque da região, as promoções são diferentes, o consumo de televisão é diferente para o nosso país tão continental, né? Então, a regionalização é o nome do jogo hoje, não só de estratégia, mas acredito até de sobrevivência das grandes marcas nacionais, de ter o sotaque regional e também de fortalecimento da região, a economia da região que consegue colocar suas marcas regionais também numa vitrine como uma televisão. E isso que você está dizendo, né, Gisele, é tão importante, me fez lembrar de algumas décadas atrás, quando
o futebol era transmitido a partir do Rio de Janeiro, hoje nós encontramos ainda, olha o efeito disso. Quando eu chego, por exemplo, em Goiânia e pergunto para as pessoas, vocês torcem para que time? Eles dizem Flamengo, eles falam Vasco, e eu falo, mas peraí, ninguém aqui torce para o Atlético Goianiense, para o Goiás, para o Vila Nova. Eles dizem, como um segundo time. E aí, se você for olhar a raiz dessa cultura, e eu estou só pegando um exemplo do esporte, isso acaba se multiplicando no varejo de uma maneira geral, sim. enfim, em tudo, mas é porque as transmissões eram feitas a partir do Rio de Janeiro. Então, as pessoas acostumaram a assistir os jogos que vinham lá do Rio, Flamengo, de Vasco, Botafogo, enfim. Por isso, daí, essa cultura. Só para a gente ter uma ideia que esse impacto, às vezes, passa depois por décadas e continua Sim, mantendo, né? sim. Sim, na verdade, a comunicação é uma construção, né? Toda marca precisa ter uma construção. E televisão é hábito, né? Você tem o hábito de assistir o jornal, você tem o hábito de assistir novela. E quando você tem o hábito de assistir o jogo, e isso vai construindo, né? Vai sedimentando a marca na cabeça das pessoas de todas as formas. O varejo, o conteúdo, de todas as formas, né? A Band é uma das emissoras, acho que a emissora que mais tem praças locais próprias. São 17 praças no Brasil todo que compõem próprias do Grupo Bandeirantes. Claro, nós temos várias afiliadas que compõem toda a área de cobertura do Brasil. A gente atinge hoje 98% do país, mas a maior rede de emissoras próprias são da Band. E a gente tem 5 horas e meia de programação local. Então, na grade nacional, né, que é distribuída para o Brasil inteiro, todas as praças podem usar 5 horas e meia de programação regional por dia. O que dá para fazer programação feminina, esporte, jornalismo local. Você quer saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas você também quer saber se a estrada está bloqueada, se você consegue ir de uma cidade a outra. Então, o impacto regional é muito importante. E a gente é a emissora que mais tem tempo local destinado dentro das emissoras abertas hoje. E os grandes estrategistas sempre disseram isso, né? Você tem que ter uma visão global, mas você tem que ter uma atuação regional, e isso é muito Sim. importante para tudo, né? Que é para quando Fica você até, pensa a em gente fala produto. isso há muitos anos, né? Mas acho que hoje, na prática, a gente vê isso acontecendo. A gente tem várias marcas que fazem uma comunicação regionalizada, a gente convive isso, a gente vê os CMOs, né? As pessoas que cuidam das marcas com essa preocupação efetiva. Há 10 anos atrás, né, eu trabalho há muitos anos, a gente tinha esse discurso, mas a gente não vivia isso. Eu acho que hoje virou uma realidade efetivamente. E hoje as mídias sociais, né? E mídia social é muita coisa, né? Essas mídias sociais, elas devem conviver também com as novidades, né? Do meio digital, não só falando em redes sociais, mas também precisamos falar de sites, aplicativos. Hoje Sim, tudo é no aplicativo, a comunicação acontece através dos aplicativos, e hoje nós estamos falando de novas gerações de televisão, onde vai aumentar a interação para com o público. Como é que você vê toda essa mudança? Quais são as preocupações que existem? sim. Porque quando você fala em mídia, a comunicação social, ela pode ser caminhada para a questão de transformação para o bem ou também para o mal, né? E aí precisa de um controle de tudo isso para que as coisas não caminhem no sentido de uma bagunça, né, na É. sociedade. Bom, toda vez que a gente, né, de televisão, que acontece muito comigo, toda vez que eu vou falar com alguém, numa roda, num aniversário, num restaurante, as pessoas questionam, né? Será que televisão daqui 10 anos vai existir? Né? A televisão vai acabar? O que vai acontecer com a televisão? Vai transformar? Qual que é o caminho da televisão brasileira? Aí eu acho que são dois pilares muito importantes. Primeiro, todo ao vivo sempre vai ser importante para a população, né? O jogo ao vivo, você quer ver o futebol a hora que está acontecendo o gol, você não quer assistir depois.
os realities, o que está acontecendo ao vivo, né? A informação. Então, o ao vivo é um grande pilar da televisão. Hoje nós fazemos mais de 16 horas ao vivo na programação da Bandeirantes. A gente consegue entrar ao vivo, aconteceu alguma coisa em Manaus ou em Porto Alegre, a gente dá a notícia ao vivo, real time, porque realmente a gente acredita que o pilar do ao vivo é muito importante, né? E um outro ponto muito que a gente destaca muito é a curadoria do jornalismo. Você precisa de um lugar, minimamente, que junte as informações do dia, com tanto de informação que a gente tem, né? Todas as redes e todos os lugares. Você precisa de um lugar que em meia hora, em uma hora, consiga concentrar as informações para você, que tenha minimamente uma curadoria. Você sabe, sem entrar em questões, né? Sem fazer juízo de valor, se tem viés ou não, mas assim, a notícia acontece, é verdadeira, né? E aí a gente precisa. Então, o pilar jornalismo e o pilar ao vivo vai manter, se Deus quiser, acho que muitos anos a televisão brasileira como protagonista. Um outro tema muito importante é que a televisão não é o device, o aparelho televisão. A televisão é muito mais o conteúdo. Então, a gente quer que o nosso telespectador ele siga a Bandeirantes e busque o conteúdo da Bandeirantes em qualquer plataforma na Band Play, no Spotify, no portal da Band, no YouTube, né? O conteúdo é o importante. Então, o Jornal da Band passa na TV Bandeirantes, mas depois passa na rádio, depois vai para o YouTube. O nosso conteúdo tem que ser tão relevante que as pessoas buscam em qualquer plataforma. E esse conteúdo tem que estar disponível. Então, a TV não é mais necessariamente o device, o aparelho de televisão. A televisão é o conteúdo Bandeirantes que tem que estar disponível em todas as plataformas. E um terceiro ponto importante é que a gente vive muito dentro de uma bolha. Cada um de nós tem o seu mundinho. Mas é importante lembrar que a televisão aberta e gratuita, disponível, é o entretenimento mais acessado da população brasileira. A grande massa da população tem a televisão como entretenimento ainda, porque é disponível e gratuito. Então, muitas vezes a gente, a televisão vai acabar, o que vai acontecer? Não, a gente tem uma vida longa, muito grande ainda, por conta dessas questões que a gente fala. Claro, está chegando a TV 3.0, é um novo momento da televisão, mas temos tecnologias ainda para investir, muita coisa para acontecer nesse movimento. O governo tem dado um pilar muito importante da TV 3.0, mas a gente acredita que antes disso, a televisão sempre vai ter vida longa. Assim como o rádio. O rádio é o amigo, é o companheiro. Você liga o rádio quando você está sozinho no carro. Você chega em casa, você liga o rádio. E a rádio também está em outras plataformas, né? A Rádio Band News, a Rádio Nativa, a Band FM está em várias plataformas. Então, é o mesmo conceito. O veículo de comunicação em massa, hoje, ele é muito mais relevante pelo seu conteúdo do que simplesmente pelo device que ele se apresenta. E essa questão que você está colocando é extremamente importante, né? Porque às vezes tem-se a ideia de que são as marcas, de uma maneira geral, que movem todo esse mecanismo, mas não, essas marcas elas acompanham esse dinamismo, né? E aí vai surgindo os mercados. Eu lembro na TV Bandeirantes, ficou muito, foi marcante na minha, enfim, na minha vida, principalmente na juventude, o trabalho do Luciano do Vale, onde você tinha Verão esportes, Vivo. e tinha esportes que ninguém imaginava que aquilo pudesse ter mercado, e o quanto ele alavancou, o quanto ele modificou a visão da sociedade. Né? Meio-dia você assistia as pessoas disputando um jogo de sinuca, depois você teve o incremento da Fórmula Truck, do vôlei, do basquete, ou seja, o Luciano do Vale, através da Rede Bandeirantes, foi um motor que modificou muito a visão do mercado esportivo e muitas pessoas começaram a acompanhar e também praticar determinados esportes devido à função e o trabalho do Luciano do Vale, né, através da Bandeirantes. Eu lembro que até esse momento
nós curtíamos ou acompanhávamos o esporte nacional. Começamos, a partir da Band, ter contato com o futebol italiano. Logo depois, o que aconteceu? As marcas italianas chegaram no Brasil, a Parmalat. Então, primeiro veio, né, a comunicação social, veio o trabalho da Band, veio o trabalho da equipe maravilhosa do Luciano do Vale, e depois, junto com isso, as marcas começaram a chegar, né, porque já se tornaram conhecidas, já criaram os seus atributos, apresentaram os seus atributos, enfim, e se posicionaram, segmentaram o mercado. Mas primeiro veio o trabalho social, né? Eu acho que o papel da televisão e do rádio é realmente democratizar a comunicação, é dar acesso às pessoas, né? Então, quando você vê grandes marcas internacionais na televisão, você fala, nossa, que incrível, né? Porque, na verdade, é isso. Está disponível e é acessível para toda a população. Isso democratiza a possibilidade de consumo, de entendimento, da informação, né? De buscar informações mais profundas de um determinado tema, mas a gente coloca luz no assunto. Né? Se depois você vai buscar ou não, é uma outra história. Mas a televisão e a rádio coloca luz ao assunto de uma forma que democratiza. E isso consegue fazer com que as pessoas busquem informações depois na sequência, né? Uhum. E a televisão essas mídias de massa, elas funcionam em todas as escalas, né? Na escala institucional, na escala de marcas, mas na escala de produto, né? Quantos produtos você acaba consumindo ou deixando de consumir através da informação que acaba chegando através desses veículos, né? Ensinando as pessoas a usarem, questionando certos comportamentos de utilização. Enfim, é um papel de extrema importância, né? Você sabe que eu estava ouvindo esses dias o Walter Longo falar, que é um ícone da publicidade brasileira, e ele fez uma comparação muito interessante que eu gostei muito e vou dividir com vocês aqui. Ele falou o seguinte: nos anos 80, anos 90, a televisão era o aspiracional. Então, você via aquele carrão, aquela família, aquela na novela, né? Aquela coisa aspiracional, os comerciais, todo, né? Época do Marlboro, sei lá, marcas que a gente se inspirava. Sim. Depois, com o advento das redes sociais, o que aconteceu com o modelo televisão? Ele ficou mais acessível. Hoje a gente precisa se sentir representado na televisão. Você precisa ter voz, né? Que a televisão não tem a voz. Você pega o exemplo do Boechat. Por que o Boechat ficou tão famoso? Né? Nosso saudoso Boechat. Porque ele falava que as pessoas queriam ouvir. Ele brigava, ele era espontâneo, ele não era um ídolo. Não, ele falava o que eu queria falar. Né? E aí, esse movimento do ídolo foi para as redes sociais. A rede social hoje ocupa este lugar, né, do cara com Ferrari, dos grandes, né? A gente vê isso acontecendo muito nas redes sociais e a televisão virou um lugar que as pessoas querem se ver representadas. Né? Então, acho que é uma mudança de linguagem da comunicação dentro do meio televisão, que eu achei bastante interessante essa visão dele, né? Sem dúvida. Acho que conceitualmente o que você está colocando é de extrema importância para que a gente possa entender. Inclusive, é importante a sua colocação, até mesmo para entender que quando as empresas, né, que utilizam esses veículos de comunicação, montando os seus briefings, é importante alinhar o briefing da marca, o briefing da empresa, dos produtos, da agência de comunicação, mas também enxergar e entender o mecanismo do veículo que vai ser conduzida a mensagem. Né? Exatamente. Acho que as marcas hoje têm essa preocupação muito grande de comunicar de forma diferente. A comunicação na rádio é uma, na televisão é outra, na rede social é outra, no cinema é outro, no out of home é outro, né? Porque cada veículo tem aderência a um tipo de público diferente.
Então, é muito importante essa adequação. Claro, uma mesma comunicação, uma mesma linha de raciocínio, né? Porque a gente hoje fala muito de trajetória do consumidor. Então, você vai falar com o cara de manhã na televisão, à tarde no rádio, à noite na televisão de novo, na hora do almoço, no outdoor, no out of home, no fim de semana no cinema, mas você tem que adaptar a comunicação, idealmente, né? Adaptar a comunicação a cada veículo, porque a pessoa, o ouvinte, o telespectador, recebe de maneiras diferentes, né? E quais são os cuidados que tem que se ter, Gisele, em relação a essa aproximação das marcas com os veículos de comunicação social? Quais são os fatores críticos que você considera para que uma ação de uma marca, de um produto específico, que ela possa ter bons resultados? Eu acho que a primeira coisa assim, é definir muito claramente o objetivo da campanha. Eu quero construir uma marca, eu quero vender produto, eu quero. O que eu quero com a minha campanha publicitária? Acho que é muito importante. E com quem eu quero falar? Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Então, com quem exatamente eu quero falar? Como eu quero que a minha marca seja posicionada no mercado? O que é posicionamento? É ocupar um pedaço na mente do consumidor, né? Eu tenho que ocupar o top of mind, eu tenho que ocupar um pedaço na mente do meu consumidor. Como que eu vou fazer isso? E tem uma questão muito importante. Hoje, uma marca na Grande São Paulo, dizem especialistas que a gente tem 5.000 impactos publicitários em São Paulo. Das mais diversas. O Instagram que você abre, o ponto de ônibus, o relógio, a televisão, a rádio, o metrô, né? Então, a gente tem 5.000 impactos publicitários por dia. Como que eu vou ser relevante no meio desse mar de informação, né? Acho que tem 2 pontos de atenção. Primeiro, muito dinheiro, que às vezes não é possível, né? Porque com muito dinheiro está tudo resolvido na vida, né? Mas um outro ponto de atenção é assim, o que eu estou fazendo de diferente? Porque eu não vou conseguir falar com todo mundo. Então, como que eu posso estar presente na vida do meu público? A gente fala muito de OTS, né? Opportunity to See. Eu preciso ter o maior número de contato possível com o meu consumidor. E a gente fala muito que quem não tem 100% de audiência não pode ter 100% da verba. É muito importante que a verba seja distribuída no máximo de veículos possível para conseguir uma rentabilidade e ter mais oportunidade de ser visto e ouvido a comunicação, né? Nos anos 70, você tinha 1, 2 emissoras que tinha aí 50%, 60% de share. Hoje em dia, o mundo mudou completamente, né? Então, as emissoras hoje têm mais... E a gente não fala mais de média, a gente fala de público. Então, assim, não adianta você ter uma média de audiência, você tem que ter uma campanha direcionada. Então, eu quero falar com o público A, o AB adulto. Eu estou no MasterChef, eu estou no Fórmula 1, mas eu também estou num outro programa de um outro canal. Então, eu consigo fazer uma comunicação que passa por todos os veículos e atinge o meu público exatamente. Né? A gente fala na Band que a gente não tem grandes audiências, mas a gente tem audiências bem segmentadas que a gente consegue fazer uma comunicação muito bem elaborada. Eu consigo ter um Joel da Atena no final da noite, que fala com um público específico, eu consigo ter um programa de jornalismo muito qualificado, eu consigo ter um programa de esporte do Neto, que atinge a massa. Então, assim, a gente consegue ter muitas oportunidades diferentes para falar com públicos diferentes. Então, acho que o grande lance é, da melhor forma possível, distribuir a verba, o máximo de veículos possíveis, pensando numa rentabilidade e pensando também no OTS, né? De proporcionar chances de ser visto, ouvido, impactado mais vezes possível. Porque também a neurolinguística fala que você só assiste um comercial depois da terceira vez que você assiste. Então, você precisa ter volume, né? E eu lembrei com a sua fala, uma vez que nós conseguimos trazer o Washington Oliveto para dar uma palestra na universidade, e ele disse algo extremamente interessante. Ele falou
que antes ele achava que tinha uma agência de comunicação, e com o passar do tempo ele viu que o máximo que ele conseguia fazer era propaganda, e que ele tinha uma agência de propaganda, ele não tinha conhecimento para fazer merchandising, né, para fazer determinadas ações promocionais, que essas ferramentas tinham agências especializadas para cuidar disso, ele se especializou num foco. Isso demonstra, nessa fala dele, o quanto é abrangente a atividade de comunicação, e que se antes uma empresa, uma grande marca, tinha uma verba de comunicação e colocava tudo numa mão de uma agência, isso não existe mais, né? Você tem que pegar essa verba e cuidar muito bem, né, de como você vai distribuir, não só na grade horária, como você colocou, mas também nas várias plataformas que hoje estão disponíveis, né? E hoje, então, não dá mais para você transferir essa responsabilidade. Você tem que ficar dentro da empresa, você tem que definir aonde cada verba será colocada e qual o retorno, às vezes nem sempre financeiro, né? Às vezes é um retorno de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, mas de qual retorno vai cada mídia vai propiciar dentro de uma estratégia, né, dentro de uma jornada de atuação junto ao consumidor. Então, o que você está falando é bem isso, né, Gisele? Você sabe que a gente se propõe, né? O Grupo Bandeirantes se propõe a ser cada vez multiplataforma. Hoje a gente tem a TV aberta, temos 4 canais de TV fechada, Band News, Band Esportes, Arte 1 e Saborearte. Temos 4 rádios, 4 plataformas de rádios distribuídas no Brasil todo. Então, você tem a plataforma da Rádio Nativa, que são mais de 26 nativas distribuídas no Brasil, Band News FM, Rádio Bandeirantes, que foi a primeira, onde tudo começou, 87 anos de rádio, e Band FM, que é uma rádio popular. E, além disso, a TV aberta e todas essas plataformas também no digital. Então, hoje a gente é um grupo multiplataforma, a gente não é só televisão, a gente não é só rádio, a gente não é só digital. A gente é multiplataforma, seguindo essa tendência mesmo de cada vez mais estar em contato com a trajetória do telespectador, do ouvinte, do consumidor, né? Bom, Gisele, chegamos ao final do nosso bate-papo, um bate-papo gostoso. Eu costumo dizer que eu sou o primeiro a assistir o podcast, porque eu estou fazendo a entrevista e eu fico assim querendo mais. E às vezes eu tenho que tomar cuidado para não extrapolar o Sim. horário, porque é tão gostoso, né? Quando falamos de coisas atuais e desafios, né? Porque você apresentou uma série de desafios aqui, de reflexões importantes para quem está aí trabalhando numa empresa e com dificuldade de fazer montar suas estratégias de comunicação, querendo migrar tudo para o digital, e você coloca aí dizendo, olha, tem que tomar cuidado, porque o digital é importante, ele tem um papel específico dentro da comunicação, mas essa comunicação social, essa comunicação de massa, ela é fundamental para posicionar a marca, para estimular a utilização de determinados produtos. Eu acho que é esse equilíbrio, essa mistura de tudo isso, né, que é o que você disse ao longo do nosso bate-papo, é extremamente importante. Eu queria deixar agora o espaço para que você conversasse, desse a mensagem final, falasse um pouquinho do teu trabalho, complementasse, para que pudéssemos encerrar o nosso bate-papo. Primeiro, agradecer, muito obrigada, estou à disposição. Eu sou bem ativa no LinkedIn, então Gisele Stefano, quem estiver assistindo, quiser me mandar mensagem, estou bem à disposição lá. O Grupo Bandeirantes também está à disposição, eu represento a empresa nesse momento aqui, e quero agradecer o convite. Dei aula há muitos anos na minha vida, como eu falei para você, tenho saudade da sala de aula, mas quem sabe uma hora eu consigo me organizar para voltar, porque a demanda hoje é insana, né? A televisão, a gente fala que trabalha 24 horas por dia, 7 por 7, porque está no ar, a gente está junto, mas é uma coisa que a gente gosta, né? Está na veia, então a gente faz com muito amor, com muita dedicação. Você abriu falando que eu sou a primeira mulher do grupo, né, a ocupar essa posição. Eu acho que isso é um desafio para todas as mulheres, né? E eu tenho sempre muitas jovens que encontram comigo e falam: olha que legal. Então, assim, é possível, a gente está abrindo alguns caminhos,
mas que venham muitas e muitas mulheres, e que independente de ser mulher ou homem, mas que a gente preze muito a dedicação, o envolvimento, o comportamento, a competência. Mais importante do que tudo isso é ter engajamento na empresa. E aí a coisa acontece. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, Gisele, e prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Combinado. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.